Olá pessoal, estou aqui demonstrando para vocês algumas cartilhas que eu tenho garimpado na internet, colocado, disponibilizado no Google Drive, na minha conta para vocês. Há uma discussão sobre ideologia de gênero e que a cartilha que fale sobre sexualidade é uma perversão, é um pecado, estão querendo destruir a família. Temos que ter em mente que, infelizmente, por tabu e dogma, jamais foi ensinado às crianças de uma forma verdadeira o que é o órgão genital de um menino, de uma menina, principalmente na questão da higiene pessoal. Estou com uma cartilha conversando e descobrindo a criança e a sexualidade. A imagem da capa já choca qualquer tradicionalista que acha que a cartilha vai perverter. Eu vou descer, está disponível e com certeza vai chocar mais ainda. Está aqui o índice, a criança, o seu corpo e as diferenças entre meninos e meninas. Como tudo começa, de onde eu vim, a fecundação, a gravidez, a criança, claro, é um profissional que está numa instituição educativa e através das técnicas educativas vai sim transmitir isto conforme a idade da criança. Não quer dizer que vai doutrinar a criança conforme está sendo dito. É dito que as crianças vão ser doutrinadas a serem LGBTs, que as crianças vão ser doutrinadas a cometerem incesto, a serem promíscuas. Não é nada disso. Descendo a cartilha, apresentação, a criança, o seu corpo. Logicamente, para um tradicionalista, que segue uma tradição bem arraigada em sua crença, apresentar isso para a criança é um pecado, desvirtuar a criança, torná-la promíscua. Só que é importante isto, já que os pais têm vergonha de conversar com seus filhos, é importante, o Estado assumiu, já que os pais não assumem, o Estado assumiu essa responsabilidade de educar. Por quê? Um exemplo, nós temos aqui a imagem detalhando o órgão genital masculino e sabemos que, infelizmente, milhões de homens adultos estão morrendo de câncer de pênis. Por quê? Pela falta de higiene pessoal. Vejam que coisa absurda. Em pleno século XXI, homens morrendo por falta de higiene no pênis. O pai ou a mãe tem vergonha. Freud dizia em sua época que o pudor, o tabu era tão grande que, um exemplo, na Inglaterra, as pernas das mesas tinham meias vestidas, porque as pernas das mesas lembravam o órgão sexual masculino. E isso perdurou, vejam bem, não tem muito tempo. Se avaliarmos de 1988 até este ano, 2018, ainda se discute sobre os órgãos genitais. Parece que são formas de pecado, impureza e assim por diante. Então a nossa Constituição, ela garantiu a dignidade humana, ela garantiu, temos o artigo 1º, inciso 3, no artigo 3º, que é tornar a sociedade fraterna, não ter diferença entre classes sociais, entre pessoas com sexualidade não heteronormativa e assim por diante. Logicamente, aqui vai dizer que é uma perversão, o órgão genital, no caso feminino, e é importante fazer com que
os pais ensinem às suas filhas sobre a higiene, que não é pecado, não é impuro. Descendo aqui também, como tudo começa. Bom, falar sobre espermatozoide, óvulos para uma criança, mas é aí que eu falo. O profissional que tem a formação para ensinar os filhos, as crianças, dependendo conforme a idade, e as crianças estão amadurecendo bem mais rápido do que há 50 anos atrás. O amadurecimento é muito maior, pelas informações na mídia e assim por diante. Aquele conceito de que a criança vem trazido pela cegonha não cabe mais. Estou aí, no caso, exacerbando, mas é uma realidade. É importante ensinar isso. Conforme a curiosidade, não tem mais como os pais taparem os ouvidos, os olhos de seus filhos, de suas filhas. Em casa tem a televisão, tem o rádio, saindo de casa. Então são informações, e essas informações, mesmo que não existisse televisão, não existisse rádio, é natural que as crianças acabam se observando. É a menina que os seios estão crescendo, o crescimento dos pelos pubianos. Essa transformação que tem no organismo faz com que a criança, o adolescente, a partir dos 12 anos, tem meninas aí, adolescente a partir dos 12 anos no Brasil, mas tem meninas com 10 anos que já têm seios, tem umas que já menstruam com 9 anos de idade. Quer dizer, se os pais não passam as informações e consideram que é pecado, que não se deve falar, o que vai acontecer? Uma menina que menstrua, 9 anos, já tem os seios, sente prazer. Freud dizia que toda criança é um polimorfo perverso. O que quer dizer? Todo o corpo é uma zona erógena. E os pais não devem, isso nós temos que observar, Freud, início do século XX, que o pudor, o tabu eram enormes. Os pais batiam na mão do guri que mexia no pênis, a mãe que brigava com a filha quando tocava os seios. Isso vai trazendo transtornos e até gerar uma neurose, uma culpa. E a criança cresce com aquela mentalidade de que aquilo é sujo, de que é horroroso, e pode afetar, sim, o relacionamento dela quando adulto, quando for casar e assim por diante. Então é importante que se passe essas informações. O Estado assumiu este compromisso, já que os pais, infelizmente, pela tradição judaico-cristã, que vê o corpo como pecado, como algo sujo, e não pode mais ter isto. Repito, uma menina de 9 anos já menstrua, já tem os seios desenvolvidos, já tem um corpo que parece de mulher. Os hormônios, e principalmente quando vai praticando esportes, ela vai sentindo essas mudanças. Se os pais não falarem sobre as mudanças, mas de uma forma que tais mudanças sejam naturais, o que pode acontecer? Essa menina ela vai conversar com outra coleguinha tem uma informação e assim vai por diante, vê uma gravidez indesejável e depois os pais vão querer brigar com sua filha, vão querer brigar com a sociedade, o que for. Então, de forma preventiva, é importante sim ensinar. É a responsabilidade dos pais. Eu tenho outro aqui, Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT. Eu garimpei, encontrei na internet, salvei no Google Drive e colocar aqui. Querem na escola transformar seus filhos de 6 a 8 anos em homossexuais. Está aqui, ilustríssimos senhores e senhoras chefes de família.
apresento alguns dos 180 itens deste que chamo Plano Nacional da Vergonha, onde meninos e meninas, alunos do primeiro grau, serão emboscados por grupos de homossexuais fundamentalistas. Vejam bem, gente, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT é justamente o quê? A nossa Constituição, artigo 1º, inciso 3, que é a dignidade humana, isso quer dizer o quê? Que todo ser humano é digno, nasce com uma dignidade. O Estado é laico, isso não quer dizer que ele não vai proteger as manifestações de várias crenças. Então todo ser humano é digno. Tem um vídeo que coloquei no meu canal demonstrando a mentalidade dos brasileiros nos anos de 1980 em relação aos gays, LGBTs. Porque nos anos 80 tivemos aí a AIDS e foi associado com comportamento gay. E existe uma mentalidade de que os gays são promíscuos. Ora. Senhores e senhoras, os prostíbulos que existiram eram para os heterossexuais, não eram para os gays. Século XVIII, século XIX, o chefe do lar deixava a sua mulher para ir no prostíbulo. Então, o heterossexual é sim o quê? Se a gente pegar entre os dogmas do tabu, um pervertido. Só que jogaram na conta dos LGBTs. É uma hipocrisia isso. E direitos humanos, a Secretaria Especial inserir nos livros didáticos a temática das famílias LGBT. E qual é a temática? Existe até uma cartilha que foi numa cidade do Japão, mostrando sobre as diferenças sexuais que deve se respeitar, aquela criança heterossexual deve respeitar a outra criança que seja LGBT. Inclusão da população LGBT em programas de alfabetização nas escolas. O que isto parece? O que isto soa? Que vai perverter, que vai fazer as crianças heterossexuais se transformarem em LGBT. E a carga negativa que está na sigla LGBT é o quê? Promiscuidade, perversão, pecado. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto até 10 anos e juvenil de 10 a 15. Cria bolsa de estudo que qualifica os profissionais travesti e transexuais. Vejam bem, cria bolsa de estudo. Há algum problema de um travesti ou um transexual educar os filhos, as crianças heterossexuais? Será que esses travestis e transexuais vão ensinar somente que as crianças heterossexuais devem fazer sexo conforme quiserem? Porque a mentalidade que está por trás disso de condenar uma cartilha que vai falar sobre a diversidade. Curso de pós-graduação sobre diversidade sexual, estou lendo alguns aqui para vocês. Classificar como inadequados para crianças, obras e conteúdos homofóbicos. Bom, se é um conteúdo para condenar a homofobia, porque veja bem, gente, infelizmente as jornalistas, entrevistadores, que chegam e falam assim, mas você não gosta de gay? O entrevistado responde, não tem nada contra o gay. Eu estou do lado dele, eu tenho um amigo gay, só que pela heteronormatividade, que a pessoa seja gay, dentro dela, que ela não se manifeste, o que quer dizer isso? Que ela não possa beijar na rua, um homem beijando outro homem na rua, uma mulher beijando outra mulher na rua, que ela só demonstre entre 4 paredes. Então, ela não pode ter o comportamento natural dela nas vias públicas. Então, nós temos sim uma
homofobia, que é o medo de quê? De homossexual. Como se a homossexualidade ela pegasse, ela fosse um vírus e contaminasse e transformasse uma pessoa em homossexual. Incentivar a produção cultural ligada à juventude LGBT. Quer dizer, produção cultural. O que é produção cultural? Produção cultural é o quê? Parada gay? Fazer com que todas as crianças usem calcinha, isso tudo? Não tem nada disso. Reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais e travestis com base na desconstrução da heteronormatividade. Não há nenhuma desconstrução da heteronormatividade. Vejam bem, quando se fala em desconstrução, na verdade, quer usar outra palavra, destruição. Aquilo que eu falei para vocês. Se um casal gay acaba beijando, trocando beijos na rua, há uma destruição da heteronormatividade. Em algumas tribos indígenas, a homossexualidade não é algo perturbador, é algo natural. Em outras tribos indígenas, não. Então isso depende sim de cultura. Campanha Nacional de Sexo Segura para Adolescentes, LGBT usando personagem adolescente. Garantir a segurança. Bom, tem a cartilha também. Isto aqui, alterar o Estatuto dos Militares, reconhecendo companheiros como dependentes. Teve um caso de dois homens, dois militares, eles se assumiram publicamente homossexuais e houve aí por parte do Exército uma postura que foi bem preconceituosa, só que a imprensa levou isso ao público e as Forças Armadas tiveram que revisar o seu conceito, né? Presídio feminino para mulheres transexuais e travestis. Isso por quê? Porque você misturar com um homem heterossexual, muitas vezes é o estupro, seja numa mulher transexual, seja um travesti, ou então numa própria mulher, numa mulher heterossexual. Vou mostrar outra cartilha aqui. Aliás, não é uma cartilha, é uma página da internet. Ética cristã e ideologia de gênero. Então está aqui, definição de ideologia, ideologia de gênero, marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Consequências da ideologia, troca de papéis entre homens e mulheres, confusão de identidade para o ser humano, desvalorização do casamento da família. A desvalorização é, pela construção judaico-cristã, casamento é entre homem e mulher. Isto para se manter a perpetuação da espécie. O ideal divino quanto aos sexos. Criação de dois sexos, casamento monogâmico. Isso daí, a ética cristã, tá? Tá aqui. Teorias, bem-aventurados e assim por diante. Eu deixo para vocês lerem. Foi bem rápido aqui o que eu quis colocar para vocês. Não existe nenhum complô, nenhuma destruição, não existe nenhum intento dos LGBTs acabarem com os heterossexuais. Não há isso. Os heterossexuais, aliás, os LGBTs não querem acabar com os heterossexuais. Eles querem ter o quê? Eles querem ter a participação. Eles querem ter seus direitos políticos e civis. Querem também terem seus direitos sociais, culturais e econômicos. Não querem destruir. Eles querem a liberdade de ser o que são. Acessei aqui o site da Federação Espírita Brasileira, discussão sobre gênero. Eu salvei no Google Drive, vou deixar o link para vocês. E bem interessante. Estou rolando
pulando aqui a página. Livro dos Espíritos, questão 202, que fala sobre a questão do espírito. O espírito está fora do corpo físico. Alma é o espírito que está no corpo físico. Temos aqui a energia, a capacidade de enfrentamento, a ousadia, liderança, o amor, a capacidade. Deixa eu pegar um trecho aqui para você. Aqui no parágrafo: para a doutrina espírita, somos espíritos, assim como para a ciência pertencemos à espécie humana, Homo sapiens, homem sábio, surgida com a humanização do princípio inteligente, que é Deus, independentemente do plano de vida em que estejamos situados, o físico ou o espiritual. Os espíritos reencarnados, no caso eu e você que estamos vendo aqui, eu que estou transmitindo e você que está assistindo, possuem corpo físico, construído a partir do perispírito que, desde o momento da fecundação, já define o seu sexo biológico. Nestes sentidos, as inúmeras reencarnações permitem ao espírito renascer em um corpo masculino ou feminino, como parte do processo de aprendizagem espiritual. Por este motivo, quando Allan Kardec perguntou aos orientadores da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, questão 202, quando errante, desencarnado, nós estamos, eu que estou transmitindo e você que está assistindo, nós estamos reencarnados. Os desencarnados é quando vem o quê? A morte. Mas a morte é o quê? É quando eu deixo o meu corpo e não tem mais nenhuma função no meu corpo. Que prefere o espírito encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta transmitida pelos orientadores espirituais é objetiva e muito esclarecedora. Isto pouco lhe importa, vai depender das provas por que haja de passar. Sendo assim, a opção de renascer com sexo masculino ou feminino reflete apenas necessidades, aqui gente, necessidades evolutivas, vou ver se vai dar para destacar aqui, necessidades evolutivas, geralmente vinculadas aos mecanismos da lei de causa e efeito. Vale, pois, enfatizar, ninguém nasce com gênero, aqui ó, ninguém nasce com gênero, ver se eu consigo destacar aqui também, consegui. Sexo biológico é aquele com o qual a pessoa nasce e define o gênero que lhe é socialmente atribuído desde o nascimento. Se nasce com genitália masculina, o gênero masculino é atribuído. Se nasce com genitália feminina, o gênero é feminino. Ou se com genitália ambígua ou indeterminada, o gênero é intersexual. A rigor, os espíritos desencarnados não têm um sexo determinante. Este aparece no corpo físico, com a reencarnação, segundo o esclarecimento registrado por Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, vou ver se dá para marcar aqui, consegui. Cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provações, deveres e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então isso daqui leva a crer que existe uma troca de corpo. Um exemplo, se você que está aqui assistindo esse vídeo é do sexo biológico masculino, em outra vida você pode nascer como uma mulher, sexo biológico feminino. Por outro lado, sabemos que há desencarnados que vivem como se estivessem encarnados, agindo como homem ou mulher, alimentando-se das sensações da prática sexual em que se envolviam quando encarnados. Manuel Filomeno de Miranda recorda no livro Sexo e Consciência que as leis da vida permitem que o espírito utilize vários perfis de programação reencarnatória. Desta forma, poderemos reencarnar diversas vezes em um só sexo, para depois fazermos um longo percurso pelo sexo oposto, ou reencarnar alternadamente em um ou outro sexo.
Estes conceitos evidenciam que a tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. Na maçonaria também fala que existe duas polaridades. Então não existe assim, um determinante entre o que é feminino e masculino. Estes conceitos evidenciam que ali. Essas qualidades psíquicas predominantes em uma ou outra polaridade podem ser divididas em duas: a energia e o amor. Vou ver se eu destaquei aqui. A identidade de gênero é de natureza psíquica e está relacionada às experiências reencarnatórias anteriores. É aquilo que a pessoa sente ser quando se olha no espelho ou quando reflete sobre si mesma. Pode ser masculina, feminina, ambas, ora uma, ora outra, ou nenhuma das duas, quando a pessoa não se identifica com nenhuma forma de masculinidade ou feminilidade de sua sociedade, ou quando se identifica com a expressão andrógena que mescla masculinidade e feminilidade. O espírito Emmanuel reforça essas ideias ao afirmar que a identidade de gênero tem raízes nas experiências pregressas do espírito. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares, com referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito que se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independe dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculação e inclinação de caráter múltiplo. Eu vou deixar o link para vocês, vou apresentar aqui em outra página, blog Letra Espírita. O espírito Ramatiz esclarece sobre a homossexualidade. A tendência de buscar uma comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, conhecida por homossexualidade, implica em conduta culposa perante as leis espirituais? Resposta de Ramatiz. Considerando-se que o reino de Deus está também no homem e que ele foi feito à imagem de Deus, evidentemente, o pecado, o mal, o crime e o vício são censuráveis quando praticados após o espírito humano alcançar frequências muito superiores ao estágio de infantilidade. Os aprendizados vividos que promovem o animal ao homem e o homem ao anjo são ensinamentos aplicáveis a todos os seres. A virtude, portanto, é a prática daquilo que beneficia o ser, nos degraus da imensa escada evolutiva. O pecado, a culpa, são justamente o ônus proveniente de a criatura ainda praticar ou ocultar o que já lhe foi lícito usar e serviu para um determinado momento de sua evolução. A homossexualidade, portanto, de modo algum pode ofender as leis espirituais, porquanto, em nada, a atividade humana fere os mestres espirituais, assim como a estultícia do aluno primário não pode causar ressentimentos no professor ciente das atitudes próprias dos alunos imaturos. Pecados e virtudes em nada ofendem ou louvam ao Senhor, porém definem o que é melhor ou pior para o próprio ser, buscando a sua felicidade, ainda que por caminhos intricados dos mundos materiais, sem estabilidade angélica. A homossexualidade não é uma conduta dolosa perante a moral maior, mas diante da falsa moral humana, porque os legisladores, psicólogos e mesmo cientistas do mundo ainda não puderam definir o problema complexo dos motivos da homossexualidade. Entretanto, muitos o consideram mais de ordem moral que técnica, científica, genética ou endócrina. A pergunta, mas o que realmente explica o fenômeno da homossexualidade? A resposta de Ramatiz. É assunto que não se soluciona sobre as bases científicas materialistas, porque só podereis entendê-lo e explicá-lo dentro dos princípios da reencarnação. Pergunta, que dizer desse estigma de homossexualidade, quando as opiniões se dividem, taxando tal fenômeno de imoral e outros de enfermidade? Resposta de Ramatiz. Sob a
sob a égide de severa advertência de Cristo, em que não julgueis para não serdes julgados. Quem julgar a situação da criatura homossexual de modo antifraterno e mesmo insultuoso, não há dúvida de que a lei, em breve, há de situá-lo na mesma condição desairosa, na próxima reencarnação, pois também é a lei de ser dado a cada um segundo a sua obra. Bom, entendemos que se um homossexual combate com os grilhões e ferros um homossexual, em outra vida ele vai vir como um homossexual. Considerando-se nada existir com propósito nocivo, fez senino, imoral ou anormal, as tendências homossexuais são resultados da técnica da própria atividade do espírito imortal, através da matéria educativa. Elas situam o ser numa faixa de prova ou de novas experiências. Então quer dizer, ser homossexual é uma experiência, ser heterossexual é uma experiência para o espírito, para despertar-lhe e desenvolver-lhe novos ensinamentos sobre a finalidade gloriosa e a felicidade da individualidade eterna. Não se trata de um equívoco da criação, quer dizer, de Deus, porquanto não há erro nela, apenas experimento, obrigando as novas aquisições, melhores para as manifestações da vida. Para a doutrina espírita, a homossexualidade é apenas um estágio evolutivo, gente. Aqui, ó. Vou destacar para vocês, vou ver se eu consigo aqui. Cadê? Não consegui. Deixar aqui destacado para vocês. Consegui. Isso daqui é um plugin do Chrome, Google Chrome, que faz o destaque. Assim como a heterossexualidade. Repetindo, para a doutrina espírita, a homossexualidade é apenas um estágio evolutivo, assim como a heterossexualidade. Ser homossexual não fere as leis divinas e muito menos se trata de um equívoco do Criador. Porque se pensarmos que se o homossexual ou LGBT é um pecado, está contra Deus, é de admitir também que Deus vai condenar. Ora, Deus dá o livre-arbítrio. A pessoa vai ser hétero ou não. Desta linha de pensamento, se ela é homossexual, falando assim, então Deus vai condenar. Há uma incongruência nessa forma de pensamento, né? Interessante ressaltarmos que a homossexualidade também não tem uma única causa. Ela pode ser uma prova, vou ver se eu consigo aqui. Ela pode ser uma prova, uma expiação, uma missão ou uma escolha do próprio espírito. Bom, pode ser uma prova, mas que prova vai ser essa? Pela leitura que eu fiz do outro site, da outra página, falando... Bom, vou colocar com minhas palavras. Imagina um heterossexual. Ele combate com ferros, com armas, persegue os LGBTs ou o gay. Ok. Em outra vida, seja uma forma de expiação, ele vai vir o que? Como gay, LGBT. Por quê? Ele vai sentir toda essa carga nociva, antifraterna da sociedade heteronormativa. Pode vir com uma missão. Olha, o espírito, ele quando é encarnado, a alma, ele tem uma missão para quê? Uma missão para convencer os LGBTs a serem heterossexuais? Nada disso. Por quê? Eu destaquei aqui. A homossexualidade é apenas um estágio evolutivo. Assim, não destaquei, né? Como a... Deixa eu marcar aqui para vocês. Assim como a heterossexualidade. Quer dizer, não importa se você é homossexual ou heterossexual, é uma parte evolutiva. Pode ser através da expiação, aquilo que eu falei. Uma pessoa LGBT, ela está com raiva dos heterossexuais.
achando que os heterossexuais são perversos e assim por diante, e acaba reencarnando como heterossexual. Pode ser um heterossexual achando, por uma questão de crença religiosa, que o homossexual, o gay, ele é perverso e pode vir mais tarde esse heterossexual como um LGBT. Ou uma missão. Mas que missão? Vamos pegar o seguinte para ilustrar. Vamos imaginar duas pessoas. Aliás, uma pessoa. Uma pessoa, ela nasceu no corpo de uma pessoa branca. Quer dizer, a cutis branca, cor branca, pele. Ela foi doutrinada. Também tem no meu canal sobre Michael J. Sandel um vídeo demonstrando sobre os sulistas. Dois sulistas falando que difícil para eles, porque eles cresceram na cultura sulista e eles foram ensinados que os negros não tinham nenhum direito. E para eles mudarem de uma forma bem rápida, era muito difícil. Então vamos imaginar, um espírito reencarna, nasceu numa família de brancos. Estamos aí no período da escravidão. Um exemplo, antes da Lei Áurea. Ele foi doutrinado através das leis, dos costumes e da própria religião de que negro não vale nada. Então ele vai virar um escravocrata, ele vai ganhar dinheiro com isto. Desencarnou. O que vai acontecer? Ele pode vir numa situação de expiação, quer dizer, ele vai nascer no corpo de um africano, por assim dizer. Ele vai passar por aquilo tudo e, através disso, como vai se comportar? Parece meio assim, mas aí Deus é draconiano. Eu lembro que eu fiz um curso de psicomotricidade e o professor ele falou o seguinte, que tinha uma criança, ela não obedecia, mordia todo mundo. E até que essa criança mordeu outra criança e a criança mordida retribuiu. O que aconteceu? A criança que tinha o hábito de morder, ela parou de morder porque ela sentiu a dor. Então a criança ela tem experimentos, ela vivencia. Aquela criança que botou o dedinho na tomada, ela não vai colocar mais. Aquela criança que mexeu em algo e se queimou, ela vai ficar com medo. São aprendizados que tem. E a maldade, quer dizer, a tomada ali, ela foi criada para dar choque nas pessoas. O fogo, ele foi criado para queimar as pessoas? Claro que não. Missão. Qual seria a missão de um escravocrata que acabou desencarnando? Ele compreende que a escravidão negra ela é contra a lei de Deus. Então, como missão, ele pede para reencarnar, por exemplo, como negro e lutar contra a escravidão. É uma missão. É uma missão que assumiu. Continuando aqui, é leviano pensar que todos os homossexuais viveram no sexo oposto na vida passada. Isto pode ocorrer, claro, mas é uma impossibilidade dentre centenas. Cada caso é um caso. Há, por exemplo, o caso em que o espírito é extremamente machista ou homofóbico e no planejamento existe um planejamento reencarnatório. Esse planejamento ele pode ser em forma de expiação, missão ou uma escolha do próprio espírito. Pede propositalmente para nascer com tendências homossexuais. É nestas situações que muitas vezes o homossexual não se aceita. É uma prova que pediu para passar. Enfim, o espiritismo que vale a reforma íntima, independente da orientação sexual. Resumidamente, quando nós vemos... Se o espírito veio com uma missão, pessoal, vamos pensar assim. Se o espírito veio com uma missão para dizer que
ser LGBT não é normal nem anormal, mas é uma escolha pessoal e não existe nenhuma perversão nisto. Quando alguns, vamos falar assim, que é uma palavra muito forte, fundamentalistas religiosos acham que através da Bíblia deve se condenar o homossexual. Aliás, se a gente pegar a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, está lá dizendo, né, a mulher adúltera deve ser apedrejada. Imagina isso atualmente, né? O gay deve ser apedrejado. Já pensou se a gente trazer isso tudo? É uma coisa, né? Uma coisa a ser pensada. Então, quando alguém, vamos pensar assim, quando alguém de uma crença enraizada de que o LGBT é um pecado e deve ser combatido, então, de uma certa forma, nós estamos contra a missão desta pessoa. Está associado ao comportamento LGBT de ser promíscuo, de que fazer orgias sexuais, de estar com vários parceiros e parceiras. Olha, nós temos que ver que a heteronormatividade permitiu o quê? Permitiu a criação de prostíbulos. A prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. E se a gente pegar e verificar do século XVIII, XIX e XX, os prostíbulos tinham aquelas mulheres, muitas ali, por quê? Estavam naquele prostíbulo. Como existia a questão da himenolatria, quer dizer, a mulher tem que casar virgem, se perder a virgindade, ela foi deflorada, ela não tem vergonha na cara, ela não tem nenhum pudor. O que fazia o pai? Geralmente expulsava a filha. A filha ia para onde? Para o prostíbulo. Ou então ia logo para um convento. Então, através desse tabu e tudo, nós tivemos aí o comércio favorecendo, né? Comércio favorecendo aqueles que tinham dinheiro para ir no prostíbulo e pagar e saciar a sua libido. E a mulher ficava sujeitada àquela situação. Ela, para ganhar a vida, ela, para viver, tinha o quê? Se prostituir. Existem várias coisas em relação à prostituição que aqui não cabe nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem algum comentário e participem aí do meu canal. Exerçam a liberdade de expressão. Vocês podem também visitar as páginas que eu edito, alguns artigos. Até a próxima.